Em 2026, três coisas aconteceram ao mesmo tempo no Brasil. O número de investidores chegou a 60 milhões. O mercado de ETFs cresceu 70% em 15 meses e as buscas por ETFs atingiram o maior índice da história, nível 100, no Google. Três sinais convergindo. Mas enquanto todo mundo celebra esse crescimento, existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Crescimento em que exatamente? Porque crescer o número de investidores não é o mesmo que evoluir na forma de investir. E existe um dado que muda completamente a forma como você interpreta esse movimento. Apenas 2% dos ativos das pessoas físicas brasileiras estão investidos fora do Brasil. 2%. O investidor brasileiro, ele evoluiu muito nos últimos anos, mas essa evolução aconteceu dentro de um limite. E é exatamente esse limite que eu quero explorar hoje. Porque entender isso muda a forma como você investe. Eu sou Nicole Weber e aqui a gente fala de investimentos com mais reflexão e menos ruído. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 e no final você vai entender o diagnóstico. No segundo vídeo, a gente entra na parte prática. Para entender onde estamos, é preciso entender de onde viemos. E a história do investidor brasileiro na última década é, de fato, impressionante. Vou começar com dois números que parecem contraditórios. O primeiro, o raio-x do investidor brasileiro de 2026, publicado pela Ambima, que reúne as principais instituições do mercado de capitais. Registrou 60,6 milhões de pessoas com algum produto financeiro. Isso representa 36% da população adulta do Brasil. Já o segundo, a B3, a Bolsa do Brasil, registrou ao final de 2025 exatamente 5,5 milhões de investidores em renda variável. Por que a diferença é tão grande? Porque são medidas completamente diferentes e complementares. A Ambima fez uma pesquisa amostral da população brasileira. E na metodologia deles, investidor é qualquer pessoa que declara ter pelo menos um produto financeiro. Isso inclui poupança, contas remuneradas automaticamente, CDBs de bancos digitais. A B3, por outro lado, conta CPFs ativos operando em renda variável. Ações, ETFs, fundos imobiliários, BDRs. São pessoas que, de fato, tomaram uma decisão ativa de alocar em mercado de capitais. 60 milhões no conceito amplo, 5,5 milhões no conceito restrito. E ambos reúnem números importantes, mas por razões diferentes. A história dos 5,5 milhões é onde está a mudança estrutural. Em 2016, 558 mil investidores em renda variável na B3. 2020, 3,2 milhões. 2025, 5,5 milhões, um crescimento de quase 10 vezes em menos de uma década. O que explica uma expansão dessa magnitude? A própria B3 investigou isso e encontrou uma relação clara. Existe uma correlação inversa entre a taxa Selic e o número de investidores em renda variável. Quando a Selic estava a 14% ao ano, a renda fixa pagava muito bem. O investidor não precisava correr risco, não precisava aprender, não precisava migrar, tomar mais risco. Quando a Selic caiu e atingiu as mínimas históricas, a conta não fechava mais e quem ficou parado ficou para trás. E foi aí que as pessoas começaram a se mover. Mas a queda de juros foi o gatilho. O que permitiu a escala foi outra coisa: a democratização do acesso. Corretoras digitais com corretagem zero, aplicativos que colocaram o mercado dentro do celular de qualquer pessoa e um processo de educação financeira que se acelerou com a internet. O resultado disso foi o novo perfil de investidor, mais jovem, mais digital, e esse movimento, ele é real. Mas ele tem um limite. E esse limite aparece quando você olha para onde esse dinheiro está sendo alocado. Porque, apesar desse crescimento, a maior parte do patrimônio ainda está concentrado aqui no Brasil. E esse ponto é importante, porque não é só uma questão de produto, é uma questão de geografia do investimento. Você pode sair da poupança, ir para o CDB, depois ir para o Tesouro Direto, depois ir para fundos, até mesmo comprar ações ou ETFs. E ainda assim continuar exposto ao mesmo risco, o risco de investir em um único país. E é exatamente aqui que a evolução ela para. Não por falta de interesse, mas por falta de estrutura. Antes de falar sobre o que está faltando nas carteiras brasileiras, eu preciso contextualizar o instrumento que está no centro dessa conversa. O ETF é um fundo negociado na bolsa que replica um índice. Você não está escolhendo uma ação, você está comprando uma fatia inteira do mercado, com um único produto, uma única transação. A história dos ETFs no Brasil começa em 2004. O primeiro ETF brasileiro foi o PIB11, vinculado ao índice Brasil 50 e BRX 50. E por muitos anos ele foi praticamente
praticamente ignorado pelo mercado. Por quê? Porque o ecossistema financeiro brasileiro não tinha nenhum incentivo para divulgar esse produto. ETFs não geravam receita relevante para quem distribuía. Então eles existiam, mas não eram priorizados. O ponto de virada foi entre 2019 e 2021 e ele veio com a corretagem zero e com o investidor digital. A pergunta começou a surgir: por que pagar caro por algo que dificilmente supera o índice? A pergunta era legítima e o mercado respondeu. Em janeiro de 2025, 111 ETFs listados na B3. Em março de 2026, 189 ETFs, crescimento de 70% em 15 meses, incluindo BDRs de ETFs estrangeiros, 398 produtos disponíveis. Mas o que mais impressiona não é o número de produtos, é o que aconteceu com o dinheiro. No primeiro trimestre de 2026, os ETFs foram a segunda maior categoria em captação líquida em todos os fundos do Brasil, o melhor resultado nos últimos 5 anos. E os grandes players sentiram isso. A XP, que tinha 8 ETFs, passou a ter 22 em 6 meses. Galápagos, Itaú, gestoras independentes, todas acelerando o lançamento. Mas aqui vem a pergunta que eu quero que você faça. ETF de quê? Porque o crescimento dos ETFs no Brasil ainda é e ainda está muito concentrado nos índices locais. São produtos válidos, isso é um avanço real. E o problema que eu quero discutir hoje não é qual ETF você tem, é qual mercado esse ETF representa. Agora eu preciso apresentar um relatório, não porque é obrigado a citar fontes, mas porque os números que esse relatório traz são do tipo que muda como você pensa sobre investimento. O nome do relatório é SPIVA. Ele é publicado pela S&P Dow Jones, uma das maiores e mais respeitadas empresas de análise financeira do mundo. E o que o SPIVA faz é simples. Compara o desempenho dos fundos de gestão ativa com o desempenho do índice de referência da categoria. Não é uma opinião, não é uma preferência ideológica, é uma análise empírica com décadas de dados. O relatório mais recente, que analisou a América Latina até o final de 2025, analisou o Brasil em 4 categorias diferentes e trouxe os resultados em horizontes de 1, 3, 5 e 10 anos. Eu vou focar no horizonte de 10 anos porque é onde a evidência ela fica incontestável. E se você esquecer de todo o resto desse bloco, guarda isso. 90,8% dos fundos de renda variável ficaram abaixo do benchmark em 10 anos. Agora eu quero que você entenda por que isso acontece. Porque a resposta vai contra o que a maioria das pessoas intuitivamente acredita. A maioria imagina que gestores de fundos ativos pedem para o índice porque são ruins no que fazem. Mas não é exatamente isso. O economista William Sharpe, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, formalizou um conceito nos anos 90 chamado a aritmética da gestão ativa. E o raciocínio é o seguinte: antes de qualquer custo, a soma de todos os investidores no mercado é o próprio mercado. Se você pegar todos os fundos ativos do Brasil e calcular a média de retorno deles antes das taxas, essa média vai ser exatamente o retorno do mercado. Agora entra o custo. Um fundo ativo no Brasil cobra em média entre 1 até 2,5 ao ano de taxa de administração, mais a taxa de performance em muitos casos. Depois das taxas, a média dos gestores ativos fica abaixo do mercado. E tem um segundo elemento que agrava isso. Gestores de fundos não são apenas investidores, eles têm obrigações operacionais. Precisam manter a liquidez para resgates, precisam pagar o pessoal, a equipe de análise, infraestrutura tecnológica, compliance, manter todos os documentos em ordem, auditoria. Todos esses custos saem do retorno do investidor. Nenhum desses custos existe em um ETF de índice. E ainda tem o elemento comportamental. Gestores são investidores humanos, eles têm vieses cognitivos e sofrem muitas vezes pressão no curto prazo, porque os cotistas saem quando o fundo cai. Então o gestor às vezes toma decisões para proteger a cota no curto prazo, em vez de otimizar o retorno de longo prazo. O resultado de tudo isso é justamente o que o SPIVA documenta. Mais de 80 a 91% dos fundos ficam abaixo do índice em 10 anos. Qual é a conclusão prática para o investidor? Não é todo o gestor ativo é ruim. A conclusão ela é mais precisa. Se você não tem acesso consistente a 10 a 20% de fundos que superam o índice, e a maioria das pessoas físicas não tem, acompanhar o índice com um custo mínimo tende a ser a decisão mais eficiente disponível. O mercado já chegou a essa conclusão. Por isso, o crescimento dos ETFs. Por isso, a captação recorde. Por isso, a indústria inteira se reposicionando. Mas aí vem a segunda camada da pergunta. Aqui eu quero que você leve para casa hoje. Se a estratégia certa é acompanhar o índice, de qual mercado? Existe um fenômeno estudado em finanças comportamentais que
tem o nome em inglês, home bias, em português, viés doméstico. É a tendência que investidores do mundo inteiro têm de concentrar o patrimônio no próprio país, muito além do que seria racional do ponto de vista financeiro. Esse viés existe em todos os mercados. Americanos concentram demais nos Estados Unidos, japoneses no Japão, alemães na Alemanha, mas no Brasil esse viés tem uma intensidade particular. Um estudo baseado em dados do mercado citado pelo diretor de investimentos da Nomad em reportagem do Valor Invest estimou apenas que 2% do patrimônio da pessoa física brasileira está investido no exterior. 2%. Os dados do Banco Central confirmam um movimento de mudança. Em 2025, as aquisições de ativos no exterior por residentes no Brasil somaram 5,8 bilhões de dólares, o maior volume anual já registrado na série histórica, 71% acima de 5 anos antes. Então, o movimento ele existe, mas ainda está muito concentrado em fundos de alta renda. O investidor do varejo ainda está na beira da piscina. E por que isso acontece? São 3 mecanismos cognitivos que operam na maioria das pessoas sem que elas percebam. O primeiro mecanismo é o viés de familiaridade. Você investe no que conhece, Petrobras, Vale, Itaú, Magazine Luiza. Você usa os produtos dessas empresas, você lê sobre elas nos noticiários. Você tem uma sensação de que entende o que está acontecendo. Isso cria uma ilusão muito específica, a ilusão de que o familiar ele é mais seguro. Mas o mercado, ele não funciona assim. O investidor japonês que concentrou tudo no Nikkei em 1989 tinha exatamente essa mesma familiaridade. O mercado era dele, ele entendia. O Nikkei caiu 80% e levou 35 anos para superar o pico de 1989. Levou mais de 3 décadas para recuperar, com todo o conforto e a familiaridade. Familiaridade e segurança, elas não são a mesma coisa. O segundo mecanismo é a ilusão de controle e existe uma crença muito comum entre os investidores brasileiros. Eu entendo o Brasil, eu acompanho a política, eu sei o que está acontecendo. E essa crença cria a sensação de que investir aqui é mais controlável do que investir lá fora. Mas o que a história mostra é diferente. Conhecer o Brasil não protegeu ninguém de uma desvalorização cambial de 60% em 10 anos. Não protegeu de choques de política fiscal, não protegeu de ciclos eleitorais adversos para o mercado. Entender o cenário local não é o mesmo que controlar o risco. É apenas uma forma de se sentir mais confortável com o risco que continua existindo. O terceiro mecanismo é o viés da disponibilidade. Você investe no que você mais ouve falar. Qual é a fonte de informação financeira que domina o seu dia a dia? Notícias sobre o Ibovespa, análise de empresas na B3, recomendações de ativos locais. O mercado internacional ele parece distante, não porque seja mais difícil ou mais arriscado, mas porque a sua dieta toda de informação é quase 100% Brasil. O que está disponível na sua cabeça molda o que parece possível. E tem um quarto elemento que é estrutural, não comportamental, mas que agrava tudo isso. O Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, tem uma composição muito concentrada. Mais de 40% do índice está em 2 setores, financeiro e commodities, banco, mineração e petróleo. Os bancos que você já conhece, Petro e Vale. São setores importantes, mas são setores do século XX. Sabe quais setores têm pouca ou nenhuma representação relevante na B3? Semicondutores, inteligência artificial de infraestrutura, biotecnologia de ponta, software como serviço em escala global, defesa e aeroespacial de alto valor agregado. Esses são setores que estão definindo a economia global para a próxima década. E eles simplesmente não existem na B3. Então, quando o investidor brasileiro concentra tudo na bolsa local, ele não está só concentrando em um único país. Ele está concentrando em uma fotografia da economia que não reflete onde está o crescimento global. O viés doméstico é uma resposta natural a um ambiente de informação limitado. Mas quando você entende os 3 mecanismos, familiaridade, ilusão de controle e disponibilidade, você tem a chance de tomar uma decisão diferente. Uma decisão baseada em evidência, não em conforto. Então, esse é só o diagnóstico. O investidor brasileiro evoluiu de uma forma real e documentada. O mercado de ETFs respondeu a essa evolução. A evidência sobre gestão ativa é matemática em uma opinião. E o viés doméstico tem raízes comportamentais profundas. Mas existe um número que conecta tudo isso. A bolsa brasileira representa menos de 1% do mercado global de capitais. Menos de 1%. E quando você olha para o que está nos outros 99%, quais empresas, quais setores, quais mercados, a pergunta que você vai fazer para si mesmo é: por que é que eu nunca fui atrás disso? Essa pergunta e a resposta à prática para ela é o que eu vou trazer no segundo vídeo. No próximo, eu mostro o dado completo do mercado global. O que está acontecendo com a geração Z dos investidores, as 4 crenças que impedem a maioria das pessoas de agir e o que fazer na prática com qual instrumento, qual alocação
alocação por onde começar. O link para a parte 2 vai estar aqui na tela e na descrição quando ele for publicado. Se enquanto eu falava, você pensou, eu já entendi o problema, mas não sei por onde começar a resolver. Existe um método que eu criei exatamente para isso. O ETF Sem Fronteiras não é uma lista de ativos para você comprar, é uma estrutura de alocação global, que responde às perguntas práticas que ficaram sem resposta depois que você entende o diagnóstico. Quanto a alocar fora do Brasil, qual instrumento usar para o seu perfil, como rebalancear ao longo do tempo. O link está na descrição. Se quiser entender antes de decidir, assiste a parte 2 primeiro. Lá a conversa vai ficar mais completa. Para resumir o que a gente viu hoje, o investidor brasileiro cresceu de 558 mil para 5,5 milhões em renda variável em 10 anos. E esse crescimento foi real, impulsionado pela queda dos juros e pelo acesso ao digital. O mercado de ETFs cresceu 70% em 15 meses e lidera a captação, porque a evidência do SPIVA é incontestável. Mais de 80% dos fundos ativos ficam abaixo do índice em 10 anos, em todas as categorias. E o viés doméstico explica por quê. Mesmo com todo esse avanço, apenas 2% dos ativos de pessoas físicas brasileiras estão fora do país. Os 3 pontos, eles se conectam. Se esse conteúdo faz sentido, já se inscreve no canal porque a parte 2 vem na sequência. E se você já assiste o canal há algum tempo, compartilha com alguém que ainda não teve essa conversa. Até o próximo vídeo.